Paz do Senhor Jesus seja contigo, querido irmão, querida irmã. Sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje temos aí uma surpresa agradável para você. Além de trazer uma palavra de Deus para a tua vida, hoje nós estamos muito felizes, mas antes que você saiba, oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Salmo 139, versículo de número 24. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, fique aí para o teu elevo espiritual e sei sim que essa palavra vai ajudar você. Como você está vendo aí, para a glória do Senhor, nós estamos com um estúdio novo. Levou muito tempo para que a gente pudesse adquirir aí um estúdio novo e eu espero que tenha ficado muito bem. Eu gostaria de ouvir seu comentário. Ficou de 1 a 10, você diz aí de 1 a 10 e a gente vai ver aí se pode melhorar. Tá bem? Forte abraço. Vamos lá. Nós temos uma palavra de Deus aqui para você em que vai falar de uma maneira bastante extraordinária, tá? Está no livro de João, capítulo 3, você pode ler aí do 1 até o 16, tá? Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Vou ler o versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quero trazer essa palavra aqui sobre esse personagem tão emblemático chamado Nicodemos e 5 princípios que Jesus passou para Nicodemos. E quando Jesus passa para Nicodemos, ele está passando aí para muitas pessoas, né? Porque a Bíblia ela é abrangente, ela atinge todo aquele que lê, todo aquele que ouve, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, tá bem? Então vamos lá. Nicodemos, o seu nome significa vitória do povo. Vamos conhecer um pouquinho mais de quem era Nicodemos. Esse homem aí, ele era um dos fariseus, né? Como diz a palavra do Senhor aí, príncipe dos judeus. Lá no Sinédrio, as decisões tinham que passar por esse Nicodemos, né? Por esse personagem aí. E ele tomava muitas decisões, qualquer questão ali de cunho duvidoso, investigativo, como nós vamos ver aí no versículo 2, que Jesus foi investigado por Nicodemos, para saber se os sinais que Jesus fazia realmente se confirmavam, né? Era um fariseu, e nós sabemos que os fariseus eles foram bastante combatido por Jesus, porque eles estavam na letra, eles estavam embasados somente no Antigo Testamento e não aceitaram a nova aliança, não aceitaram a proposta que Jesus trouxe, né? E esse Nicodemos traz uma particularidade, não só por ele ser aí o príncipe, né, dos judeus, lá do Sinédrio, um dos grandes cargos do Sinédrio, ele foi ver Jesus Cristo de noite, à noite. Primeiro porque ele não queria se comprometer, ser visto com Jesus. Ele foi à noite para que ninguém visse ele conversando com Jesus. E aqui já vai, né? Já vai lá para que possamos entender que muita gente não quer se comprometer com Jesus Cristo.
são simpáticos a Jesus, né? São amigos de Jesus, mas não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Conhecem a história de Jesus, investigam Jesus, confirmam que os sinais que Jesus fez é verdadeiro, até aceitam que Jesus é o Filho de Deus, né? Entre outras circunstâncias, não tem problema nenhum. Mas não querem se comprometer com Jesus. Aqui está a tipologia de crentes Nicodemos, tá? Bem, esse personagem, Nicodemos, ele aparece depois lá no capítulo de número 7. Você pode ler todo ele, especificamente no versículo 50 e 51. Ele sai em defesa de Jesus, dizendo que ninguém pode ser condenado sem ser ouvido, sem que passe por um julgamento. Nicodemos agiu assim e assim foi adiada a prisão e a crucificação de Jesus, exatamente para que acontecesse na plenitude dos tempos, como o profeta havia previsto, né? Naquela ceia, na paixão de Cristo, na festa judaica, na Páscoa, o Cordeiro Imaculado sendo entregue em sacrifício de muitos. Então Nicodemos teve ali o seu papel principal, que mesmo indo ter com Jesus à noite, lá na frente ele intercede em favor do plano de Deus. Isso é interessante. E lá no versículo de número 19, Nicodemos se junta a José de Arimateia, outro grande personagem da Bíblia, José de Arimateia, para o sepultamento do corpo de Jesus, para o enterro de Jesus, né? E dizem a história judaica que esse Nicodemos, ele levou 35 quilos de especiarias para limpar, né? Para tratar o corpo de Jesus lá no sepulcro. Isso aí nos dá aí um indicativo de que este homem era rico. Ele era rico, ele tinha ali o respeito dos judeus, ele era um homem de uma grande relevância. E aí nós vamos ver que no começo, quando ele aparece, ele não tinha a coragem de manifestar a fé. Quantos temos por aí, né? Quantos temos com a síndrome de Nicodemos, que não tem a coragem de se comprometer com Jesus. Mas, no entanto, lá no seu último ato, indica sua conversão. Ele tratar do corpo de Jesus, né? Ele, junto com José de Arimateia, ele fazia aquele grande ato. Embora ele tenha acompanhado Jesus de longe, ele se aproxima no seu sepultamento. E aí, acredita-se então que Nicodemos veio a converter-se, o que não está registrado. Mas esse personagem, ele é muito importante porque nós acabamos aí tendo alguns ensinamentos. E aqui eu quero trazer 5 princípios que Jesus Cristo passou a Nicodemos. Primeiro princípio está no versículo de número 3. Importa nascer de novo. Nicodemos não entendeu como vou voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Mas o primeiro princípio que Jesus passou a Nicodemos significa começar do zero, ok? Segundo princípio está no versículo de número 5. Nascer da água e do Espírito. Batizar e crer. Batizar-se e crer, né? Como está em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. E aí depois diz, né? Mas quem não crer será condenado. O princípio é crer e batizar-se. Por que crer? Porque você tem aí a fé salvífica. E por que ser batizado? Porque no batismo você confessa Jesus diante dos homens. Terceiro princípio está no versículo de número 8. Depender de Jesus, né? Eu quero ler aqui o versículo de número 8 para você.
que diz assim: o vento sopra onde quer, tu escutas o som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. E eu diria, não só depender de Jesus Cristo, mas eu trago essa palavra aí, relacionamento com Jesus. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio está no versículo de número 15. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no sentido do exercício da fé. Você creu para se salvar, agora você crê para continuar na fé. E isso não é outra coisa senão o exercício da fé. E o quinto princípio está lá no versículo 20 e 21, né? Que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. O quinto princípio é sempre ter que decidir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Sempre estar num relacionamento intrínseco com Jesus. E no caso aqui, né, nós podemos dizer um relacionamento intrínseco com o Espírito Santo. Tá bem, meu irmão? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Comenta aí. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. E hoje, especialmente hoje, que nós estamos aqui com esse estúdio bonito aqui, né? Comenta aí, de 1 a 10, qual é a nota que você dá aí para o nosso estúdio? Como você vê aí, eu tenho aqui a máquina Zenith lá em cima, né? A primeira máquina que eu comecei na fotografia, né? Depois eu tenho a transição lá em cima, lá, ó, com a digital, e aqui embaixo a digital, uma Canon EOS que eu uso, aí usei por 23 anos como fotógrafo. Comenta aí, de 1 a 10, o que você me diz aí do estúdio, tá bem? Muito bem, obrigado, Deus abençoe você, a sua família, oremos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus.